Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero falar um pouco sobre pensamento e senso de comunidade. Por que é que pessoas consideradas inteligentes, de bom senso, que teve acesso à educação, que você considerava uma pessoa minimamente inteligente, começa a se afundar em opiniões infundadas, em notícias falsas, fake news, como chamam, né? A que se deve esse fenômeno? Walter Lippmann tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala: quando todos pensam igual, é porque ninguém está pensando. Nosso grande Nelson Rodrigues diria: toda unanimidade é burra. Mas por quê? Qual o sentido disso? É porque quando você segue um pensamento majoritário só porque ele é majoritário, só porque ele parece ser uma unanimidade no seu meio, porque ele tem a chancela de todas as pessoas ali ao seu redor, e você simplesmente segue, você não está de fato elaborando um pensamento fidedigno à sua consciência, fidedigno àquilo que você realmente acha. Você não parou para pensar, analisar, ver argumentos contrários àquele que você está todo dia ali submetido. Então, de uma certa forma, você meio que está reproduzindo por osmose, digamos assim, esses pensamentos. E realmente, quando isso acontece, não há opinião própria. Há apenas outras pessoas, outras ideologias, outros grupos falando através de sua boca, a ponto de você olhar para a pessoa e dizer: eu não tô ouvindo essa pessoa. Eu estou ouvindo as pessoas que ela leu, as pessoas que estão ao redor dela, a pressão de grupo, falando através da boca dela. Isso não quer dizer que a gente não tem influência, a gente sempre é influenciado por aquilo que a gente lê, por aquilo que a gente, pelo nosso meio. A questão é, o que eu faço com o que eu absorvo? Eu vou colocar uma semente própria ou eu vou simplesmente passar para frente sem refletir, sem realmente colocar o bom senso e a razão como filtros daquilo que eu recebo? E eu acho que a explicação para esse tanto de gente que a gente considerava inteligente, que tem até formação superior, mestrado, um doutorado, falando muita besteira aí, uma das explicações é a questão do gatilho da comunidade, do senso de pertencimento. Todos nós, de alguma forma, nós queremos nos sentir parte de comunidades, queremos sentir parte de um grupo em que pessoas concordam, compartilham dos nossos valores, compartilham da nossa visão de mundo. Isso é normal para qualquer ser humano. É isso que nós buscamos quando a gente vai buscar se relacionar. O problema é quando esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, eles começam a se sobrepor à própria razão, ao próprio pensamento próprio, à própria individualidade, à própria singularidade da pessoa. Você abre mão disso simplesmente para pertencer a um grupo. É aí que o negócio começa a ficar perigoso, porque você começa a ser aquilo que se chama de negacionista, você começa a ver fatos e distorcê-los para caber na visão do grupo. E isso vai ter um preço lá na frente, porque a verdade, ela uma hora ou outra, ela se apresenta. A verdade é o que é. E por mais que você tente distorcê-la para caber em um determinado cubículo, em uma determinada visão, essa própria tentativa de distorção, ela vai vir com mais força para recuperar a distorção que você fez. A verdade, ela é devastadora quando ela chega, principalmente para aqueles que tentaram direcionar a verdade, digamos assim, né? Então, de certa forma, é a carência suprindo a razão. Você quer ser aceito, você quer que as pessoas concordem, que as pessoas te aplaudam, que as pessoas digam: você está certo. Você precisa de pessoas ao seu redor. E aí essa carência
de muitas vezes ter que queimar pontes com determinados pensamentos majoritários, vira um jogo de recompensa, de punição e recompensa. Eu vou ser mais punido ou mais recompensado se eu ter essa opinião? Então, tua opinião fica sujeita a um jogo utilitarista e não a uma reflexão própria. Isso também se deve, esse fenômeno, à questão dos egos inflados, né? Essa questão de tudo se transformar em uma disputa. Eu estou certo, você está errado. Qualquer tema, como eles dizem, né, politizado. Qualquer tema é colocado em vias de disputa, em vias de um tem que ganhar e outro tem que perder. Quando essa é a visão que predomina sobre qualquer conversa, não se tem mais dialética, não se tem mais a busca da verdade. Se tem apenas um jogo em que um vai se sobrepor ao outro, que é o jogo do ego. E as pessoas, elas estão nesse jogo, a maioria, e não acordam para isso. Simplesmente jogam esse jogo e vão queimando pontos com a realidade cada vez mais. Existe aquilo que eu chamo de redesenho fático, né? O fato, ele não é interpretado pelo que ele é. Acontece uma coisa, você tem que esperar a opinião do grupo que você pertence. Você precisa que aquele grupo redesenhe aquele fato para caber na teoria daquele grupo. Se o fato for contrário à teoria, não é a teoria que tem que se adaptar ao fato, na visão dessas pessoas. É o fato que tem que se adaptar à teoria. Ou seja, a prioridade de quem está vendido ideologicamente, a prioridade é a teoria que sustenta aquele grupo. Então, já começa tudo errado. Porque se você não coloca a verdade como prioridade de uma busca sobre qualquer tema, se a prioridade for outra que não a verdade, você já está desvirtuando as próprias premissas e as próprias conclusões. É como aquela teoria usada no direito penal da teoria dos frutos envenenados. Se a raiz estiver envenenada, inexoravelmente o fruto vai estar envenenado. Se você já começa a partir de uma presunção que não é a verdade que você está buscando, inevitavelmente suas conclusões vão estar eivadas do vício, da sombra, da disfarçatez, do desvio da verdade. E isso vai ter consequências na sua vida. Não é simplesmente que você vai mentir e isso vai... não, mentir aqui, acabou. Não, isso vai ter consequências na sua vida. As conclusões que a gente toma sobre qualquer tema, elas têm conclusões sobre a nossa vida, porque isso vai implicar escolhas. Escolhas implicam em ações concretas no mundo. Então, se você não balizar de volta o teu ser na busca da verdade, as fake news que você assimila não vai virar só uma conversinha de WhatsApp, uma conversinha de pessoa a pessoa. Isso vai virar a tua própria lente do mundo. Isso vai virar as escolhas que você vai fazer no mundo. Isso vai ter consequências para você, para as pessoas ao redor, em tudo, porque nós vivemos em comunidades que se baseiam, muitas vezes, na visão. A visão da comunidade, ela cria as instituições, cria as leis, cria os decretos, tudo aquilo que vai regular essa vida. Então, se a sua visão está distorcida, nós teremos regulações distorcidas, leis distorcidas, escolhas distorcidas. Então esse assunto ele é mais sério do que a gente acha que é. Isso se deve também à falta de critérios claros. O que de fato você defende? O que de fato você é contra? Muitas vezes as pessoas dizem defender algumas coisas, alguns valores, mas aqueles valores só valem quando não ofende a ideologia delas. Quando ofende alguém que está dentro da ideologia delas, meio que esses valores são abandonados. Então, você nunca defendeu, de fato.
que você acredita em outra coisa. As possíveis soluções para isso, então, é justamente eleger a verdade como o critério prioritário na sua busca. Você estimular o teu pensamento próprio, certo? Você ter coragem de bancar aquilo que você pensa. E não colocar o senso de comunidade, de pertencimento acima disso, porque as pessoas que pensam de forma alinhada ao que você pensa vão chegar quando você começar a se posicionar. E as pessoas que não pensam como você também são importantes. Porque nós só temos acesso a verdades de um ponto de vista relativo. Apesar da verdade existir como forma absoluta, nós seres humanos somos relativos. Então a pessoa que pensa diferente de mim, ela pode me ajudar a ver ângulos e pontos que eu, na minha relatividade, sozinho não consigo. Ou ainda serve como um contraponto de que realmente, na minha relatividade, eu já comecei a enxergar coisas que ela ainda não está enxergando. Então o outro é sempre uma ajuda, não é algo que você deve descartar. Ah, eu não vou ouvir opiniões contrárias. Pelo contrário, você tem que ouvir opiniões contrárias. O contraditório é importante para a formação de ideias próprias. Até para fugir dessa espécie de clonagem de pensamentos. Você precisa ter inputs diferentes. Eu preciso ter inputs diversos. Eu preciso colocar no meu cérebro informações de fontes diferentes para poder fazer combinações diferentes e utilizar a minha volição. Utilize a sua volição. Pense sobre aquilo que você está lendo. Pense sobre aquilo que você está ouvindo, sobre aquilo que você está assistindo. Não simplesmente absorva sem filtros. Veja os fatos como eles são. Mas quando o eixo mudar para a interpretação, veja sob o ponto de vista do seu pensamento próprio. O que é que você acha disso? Não o que Platão acha disso, não o que Santo Agostinho acha disso. Eles podem lhe ajudar nisso. Eles podem oferecer pontes para o seu pensamento. Mas, no fim, é o seu pensamento. O seu pensamento é a sua ação. A sua decisão. E uma coisa importante também é não excluir as pessoas que defendem teses infundadas ou que ainda estão nessa fase negacionista, negando os fatos. Porque se você exclui absolutamente essas pessoas, você contribui para esse ciclo. A pessoa se sente excluída, então ela busca aquela comunidade negacionista, aquela comunidade que está negando os fatos igual a ela. Ela busca abrigo. Quanto mais ela é excluída pelos outros, mais ela busca a reafirmação daquilo que ela acredita por aqueles que não estão excluindo elas. Então, é preciso quebrar esse ciclo. Você tem que, de uma certa forma, achar brechas para conversar com essas pessoas. Eu sei que isso não é fácil, principalmente quando a pessoa já está num nível de fanatismo e de violência no discurso. Aí realmente fica difícil você achar brecha, o melhor é você se afastar por um determinado tempo. Mas até mesmo essas pessoas, elas têm momentos que elas estão mais com a guarda mais baixa, né? Mas abre alguma brecha ali para você colocar uma semente. E se você coloca essa semente de uma forma tranquila, sem se achar o dono da verdade, sem querer impor uma narrativa, porque isso é um erro que eu vejo muito, as pessoas elas querem impor uma opinião. Ah, não, você tem que pensar dessa forma. Não, não é isso. Você vai oferecer premissas para que a pessoa chegue nas conclusões. Você não pode forçar a conclusão, porque senão a gente estaria caindo no mesmo erro de a pessoa simplesmente reproduzir o que você acha. Não é isso. Você vai dar premissas para que ela chegue. Se ela tiver o bom senso restaurado nessas brechas, ela vai chegar à conclusão que o fato requer. Então, é importante achar essas brechas quando a pessoa está com a guarda mais baixa, oferecendo uma luz, oferecendo uma atenção, de fato. Porque se você simplesmente se fecha para essas pessoas, você está realimentando o ciclo do fanatismo. Ela vai, como eu disse, buscar aqueles que, por mais infundados, por mais sem razão, estão pensando igual a ela.
aí o senso de comunidade para ela, pelo fato dela se sentir excluída, vai se sobrepor à razão. E eu acho que outra forma de ajudar nesse processo é a própria arte. Se essas pessoas, se você conseguir de alguma forma mostrar algumas obras que retratem pessoas fanáticas e as consequências disso na vida delas, talvez essa pessoa tenha uma brecha para ver aquela obra de arte como um espelho, para ela se ver naquele personagem que está sendo fanático, que está sendo negacionista. Existem alguns filmes, A Onda, por exemplo, fala de um professor, um professor fanático que tenta começar um movimento numa escola. Os próprios filmes que retratam a história, como filmes de Segunda Guerra Mundial, que retratam Hitler, que era um cara que acreditava de uma forma fanática naquilo que resultou, talvez, no ato mais trágico da nossa história ocidental. Então, a obra de arte ela tem essa função também, de servir como um espelho. Às vezes a pessoa ela não consegue olhar para a própria vida de forma reflexiva, ela não para pensar nas consequências, ela não consegue sair de si para se olhar. Mas ao ela ver um filme, ou escutar uma música, ou ver uma pintura, é como se ela se visse através daquela história, se visse através daquele personagem. E isso pode acender uma luz que a faça se enxergar e causar uma mudança na própria vida. Então, é isso. O pensamento próprio ele tem que ser estimulado. Ele tem que ser desenvolvido para sair desse ciclo de busca de comunidade, de pertencimento acima da razão. Espero que eu possa ter ajudado com esse vídeo.